Capítulo de número 5, A Queda do Homem. Epígrafe. A obediência é a condição natural de uma alma que reconhece em Deus seu superior e benfeitor. Montaigne 2. Michael Montaigne, que viveu de 1533 a 1592, foi um escritor, jurista, político e filósofo francês. Nessa citação, ele é, na verdade, o autor, não o nome do livro. Sua obra Ensaios, aqui citada por Liz, tornou-se uma das mais influentes do Renascimento e inaugurou um novo gênero literário. Em português foi publicada como Montaigne, a coleção Os Pensadores. Capítulo 5, A Queda do Homem. 1. A resposta cristã à pergunta proposta no último capítulo está na doutrina da queda. De acordo com ela, o homem agora é um horror para Deus e para si mesmo e a criatura mal adaptada do universo, não porque Deus o fez assim, mas porque o próprio ser humano se fez assim pelo mau uso do seu livre-arbítrio. Em minha opinião, esta é a única função da doutrina. Proteger-nos de duas teorias subcristãs a respeito da origem do mal. O monismo, aqui de uma referência, que é a doutrina segundo a qual o ser, que apresenta apenas uma multiplicidade aparente, procede de um único princípio e é reconduzido a uma única realidade, a matéria, ou principalmente o espírito. E segundo o qual o próprio Deus, estando acima do bem e do mal, produz imparcialmente os efeitos a que damos esses dois nomes. E o dualismo, que tem uma referência aqui de origem gnóstica, o entendimento mais... Esse entendimento faz profunda distinção entre matéria, que é essencialmente má, e espírito, que é essencialmente bom, cada um deles criado por uma entidade distinta e fundamental. Continuando, então, o dualismo, segundo o qual Deus produz o bem, enquanto algum poder igual e independente produz o mal. Contra esses dois pontos de vista, o cristianismo afirma que Deus é bom e ele fez todas as coisas boas e para o bem da bondade delas mesmas, que é uma das coisas boas que ele fez, a saber, o livre-arbítrio das criaturas racionais, por sua própria natureza, incluía a possibilidade do mal, e que as criaturas, aproveitando dessa possibilidade, tornaram-se más. Ora, essa função, a única que aceita sobre a doutrina da queda, deve ser distinguida de duas outras que, por vezes, parece-me, são apresentadas como se fossem desempenhadas por ela. Mas as quais eu rejeito. Em primeiro lugar, não acho que a doutrina responda à pergunta, foi melhor para Deus criar do que não criar? Fecha aspas. Essa é uma pergunta que já recusei. Como creio que Deus é bom, tenho certeza de que, se a pergunta tiver um sentido, a resposta deve ser sim. Mas duvido que a pergunta seja em algum sentido, e mesmo que tenha, estou certo de que a resposta não pode ser obtida pelo tipo de juízo de valor que os homens podem fazer de forma significativa. Em segundo lugar, não acho que a doutrina da queda possa ser usada para mostrar que é justo, em termos de justiça retributiva, punir indivíduos pelas faltas de seus ancestrais remotos. Algumas formas de doutrina parecem envolver isso, mas eu questiono se alguma delas, como entendido por seus expoentes, realmente quer dizer isso. Os pais da Igreja podem às vezes dizer que somos punidos pelo pecado de Adão, mas dizem com muito mais frequência que pecamos em Adão, referência que aos pais da Igreja, termo utilizado a partir de 95 d.C., aproximadamente em referência aos líderes eclesiásticos que propagaram e aplicaram a fé apostólica. Seguindo, pode ser impossível descobrir o que eles queriam dizer com isso, ou podemos decidir que o sentido que queriam dar estava certo, mas não acho que possamos descartar sua forma de falar como mera figura de linguagem. Sabiamente ou tolamente, eles acreditaram que estávamos de fato, e não apenas por meio de alguma ficção jurídica, envolvidos na ação de Adão. A tentativa de formular essa crença, ao dizer que estávamos em Adão, em um sentido físico, Adão sendo o primeiro veículo do plasma germinativo e imortal, pode ser inaceitável, mas é obviamente um problema adicional sobre ser adicional saber se a crença em si mesma é apenas uma confusão ou uma percepção real das realidades espirituais, além do nosso alcance normal. Aqui uma referência: plasma germinativo foi uma hipótese defendida pelo biólogo e evolucionista alemão Friedrich Leopold August Weizmann, que modernamente corresponde
a material genético. Ok. No momento, entretanto, essa questão não se apresenta, pois, como já disse, não tem intenção de argumentar que o recair sobre o homem moderno das incapacidades contrárias por seus ancestrais remotos seja uma espécie de justiça retributiva. Para mim, é antes uma espécime daquelas coisas necessariamente envolvidas na criação de um mundo estável que consideramos no segundo capítulo. Sem dúvidas, teria sido possível para Deus remover um milagre os resultados do primeiro pecado cometido por um ser humano, mas isso não teria sido muito bom, a menos que ele estivesse preparado para remover os resultados do segundo pecado e do terceiro, e assim por diante, para sempre. Se os milagres cessassem, então, mais cedo ou mais tarde, teríamos alcançado a nossa atual situação lamentável. Se não cessassem, então, um mundo assim continuamente desprotegido e corrigido pela interferência divina teria sido um mundo em que nada de importante dependeria da escolha humana e em que a própria escolha logo deixaria de ter certeza de que uma das visíveis alternativas propostas não levaria o resultado algum e, portanto, não era realmente uma alternativa. Como vimos, a liberdade do enxadrista de jogar depende da rigidez das casas e dos movimentos. 2. Tendo isolado o que considero ser a verdadeira importância da doutrina de que o homem caiu, consideremos agora a doutrina em si. A narrativa de Gênesis é uma história cheia da mais profunda sugestão sobre uma maçã. Embora a religião popular diga que o fruto proibido era uma maçã, essa informação não se encontra em Gênesis. Aqui uma nota. Continuando, mágica do conhecimento, mas a doutrina desenvolvida, a magia inerente da maçã desapareceu completamente de vista e a narrativa é simplesmente uma história de desobediência. Tenho mais profundo respeito até pelos mitos pagãos, ainda mais pelos mitos da Sagrada Escritura. Portanto, não tenho dúvidas de que a versão que enfatiza a maçã mágica e reúne a árvore da vida e do conhecimento contém uma verdade mais profunda e sutil do que a versão que torna a maçã simplesmente unicamente um juramento de obediência. Mas suponho que o Espírito Santo não teria permitido que essa última se desenvolva na igreja e ganhasse consentimento de grandes doutores, a menos que também fosse verdadeira e útil no âmbito a que pudesse chegar. É essa versão que discutirei, porque embora suspeite que a versão primitiva seja muito mais profunda, sei de qualquer forma não posso penetrar em suas profundezas. Devo dar aos meus leitores não o melhor de forma absoluta, mas o melhor que tenho. 3. Na doutrina desenvolvida, então, afirma-se que o homem, como Deus o fez, era completamente bom e completamente feliz, mas que desobedeceu a Deus e se tornou o que agora vemos. Muitas pessoas pensam que essa proposição foi provada como falsa pela ciência moderna. Agora sabemos, é dito que, muito longe de terem caído em um estado primitivo de virtude e felicidade, os homens lentamente se levantaram da brutalidade e da selvageria. Parece-me haver uma completa confusão nesse ponto. Bruto e selvagem permanece aquela infeliz classe de palavras que às vezes são usadas retoricamente como termos de reprovação e às vezes cientificamente como termos de descrição, e o argumento pseudocientífico contra a queda depende de uma confusão entre os usos. Se ao dizer que o homem saiu da brutalidade, você quer apenas dizer que o homem descende fisicamente dos animais, não tem objeções, mas isso não significa que, quanto mais para trás você for, mais brutal, no sentido de perverso ou ignóbil, você descobrirá que o homem é. Nenhum animal tem virtude moral, mas não é verdade que todo comportamento animal seja do tipo que se poderia chamar de mal se fosse praticado por homens. Pelo contrário, nem todos os animais tratam outras criaturas da própria espécie tão mal quanto os homens tratam seus semelhantes. Nem todos são tão glutões ou lascivos quanto nós, e nenhum animal é ambicioso. Da mesma forma, se você disser que os primeiros homens foram selvagens, querendo com isso dizer que seus artefatos eram poucos e desajeitados, como os de selvagens modernos, você pode estar certo, mas se quiser indicar com isso que eles eram selvagens no sentido de serem
impúdicos, ferozes, cruéis, traiçoeiros, você estará indo além das evidências de que dispõe, e isso por dois motivos. Em primeiro lugar, antropólogos e missionários modernos estão menos inclinados do que os antecessores deles a endossar a imagem desfavorável que você tem até mesmo do selvagem moderno. Em segundo lugar, você não pode argumentar a partir de artefatos dos homens primitivos que eles eram em todos os aspectos como os povos contemporâneos que foram artefatos semelhantes. Devemos estar aqui precavidos contra uma ilusão que o estudo do homem pré-histórico parece naturalmente gerar. Só podemos conhecê-lo por ser pré-histórico, pelas coisas materiais que fez, ou melhor, por uma seleção casual entre as coisas mais duráveis que fez. Não é culpa dos arqueólogos que eles não tenham melhores evidências. No entanto, essa escassez constitui uma tentação contínua de interferir mais do que se tem em qualquer direito de interferir, de assumir que a comunidade que fez os artefatos superiores era superior em todos os aspectos. Todos podem ver que a suposição é falsa. Ela levaria à conclusão de que as classes ociosas de nosso tempo seriam, em todos os aspectos, superiores às da era vitoriana. É evidente que os homens pré-históricos que fizeram a pior cerâmica podem ter feito a melhor poesia, e nós nunca saberemos disso. E a suposição se torna ainda mais absurda quando comparamos homens pré-históricos com selvagens modernos. A similar rudeza dos artefatos aqui nada nos diz sobre a inteligência ou a virtude dos que os fabricaram. O que é aprendido por tentativa e erro deve começar por ser rude, qualquer que seja o caráter do iniciante. O mesmo pote que provaria que seu fabricante é um gênio, se fosse o primeiro a ser feito no mundo, também comprovaria que seu fabricante é um estúpido, se viesse após milênios de fabricação de potes. Toda a consideração moderna a respeito do homem primitivo é baseada naquela idolatria aos artefatos, que é um grande pecado corporativo de nossa civilização. Esquecemos que nossos ancestrais pré-históricos fizeram todas as descobertas mais úteis, exceto a do cloroforme. Aqui uma referência a anel líquido incolor e volátil obtido em 1831 pelos químicos Samuel Guthrie e Eugene Souberian. Foi usado a partir de 1847 como anestésico em cirurgias e partos. Esse uso foi posteriormente abandonado, pois a substância podia causar necrose hepática e renal no paciente, bem como parada cardíaca súbita, misericórdia. Exceto a do cloroforme, que já foram feitas. A eles devemos a linguagem, a família, as roupas, o uso do fogo, a domesticação dos animais, a roda, o navio, a poesia e a agricultura. 4. A ciência, então, nada tem a dizer a favor ou contra a doutrina da queda. Uma dificuldade mais filosófica foi levantada pelo teólogo moderno, com quem todos os estudiosos do assunto estão em dívida, que ele fala de N.P. Williams, The Ideas of the Fall and of Original Sin, as ideias da queda e do pecado original. Este escritor aponta que a ideia do pecado pressupõe uma lei contra a qual pecar, e uma vez que levaria séculos para um instinto de rebanho se cristalizar em um costume e para o costume solidificar-se em uma lei, o primeiro homem, caso tenha existido em algum tempo um ser que pudesse ser assim descrito, não poderia cometer o primeiro pecado. Esse argumento assume que a virtude e o instinto de rebanho comumente coincidem e que o primeiro pecado foi, em essência, um pecado social, mas a doutrina tradicional aponta para um pecado contra Deus, um ato de desobediência, não um pecado contra o próximo. E certamente, se quisermos manter a doutrina da queda em qualquer sentido real, devemos procurar o grande pecado em um nível mais profundo e atemporal que o da moralidade social. 5. Esse pecado foi descrito por Agostinho como um resultado do orgulho e do movimento pelo qual uma criatura, isto é, ser essencialmente dependente, cujo princípio de existência não está em si, mas em outro, tenta se estabelecer por si. Aqui está De Civitate Dei, a cidade de Deus, escrito por Agostinho, que viveu de 354 a 430. Tal pecado não requer condições sociais complexas, nenhuma experiência extensa, nenhum grau de desenvolvimento intelectual. A partir do momento em que a criatura se torna consciente de Deus como tal e de si mesma como
a terrível alternativa de escolher Deus ou o eu como centro se abre para ela. Esse pecado é cometido diariamente por crianças e por camponeses ignorantes, bem como pessoas sofisticadas, por solitários, não menos do que por aqueles que vivem em sociedade. É a queda em cada vida individual e em cada dia de cada vida individual. O pecado básico por trás de todos os pecados em particular. Nesse exato momento, você e eu estamos cometendo ou prestes a cometê-lo ou dele nos arrependendo. Tentamos, ao acordar, colocar o novo dia aos pés de Deus antes de terminarmos de fazer a barba. Torna-se o nosso dia e a parte de Deus nele é sentida como um atributo que devemos pagar do nosso bolso, um desconto do tempo que nós sentimos ser nosso. Um homem começa um novo trabalho com uma percepção de vocação e talvez na primeira semana ainda mantenha o cumprimento da vocação como o seu fim, tomando prazeres e dores das mãos de Deus, à medida que eles vêm como acidentes, mas na segunda semana ele está começando a saber como é que a banda toca. Na terceira ele extraiu todo o trabalho, todo o seu plano próprio para si mesmo dentro daquele emprego e quando o coloca em prática sente que não está conseguindo mais do que seus direitos e quando não o faz, sente que estão interferindo em seu trabalho. O amante, em obediência a um impulso totalmente calculável que pode ser cheio de boa vontade, bem como de desejo, e não precisa se esquecer de Deus, abraça sua amada e então, muito inocentemente, experimenta uma sensação de prazer sexual. Mas o segundo abraço pode ter esse prazer em vista, pode ser um meio para o fim, pode ser um primeiro passo descendente em direção ao estado de considerar um semelhante como uma coisa, como uma máquina a ser usada para o seu prazer. Assim, a flor da inocência, o elemento da obediência e a prontidão para receber o que vier é apagado de todas as atividades. Os pensamentos empreendidos com Deus, com respeito a Deus, com aquele em que estamos envolvidos no momento, continuam como se fosse um fim em si mesmos, depois como se nosso prazer em pensar fosse o fim e por fim como se o nosso orgulho ou a nossa consagração fosse o fim. Assim, durante o dia e durante todos os dias de nossa vida, estamos escorregando, deslizando, caindo, como se Deus fosse nossa consciência presente em um plano inclinado e liso no qual não há descanso. E de fato agora somos de tal natureza que temos de cometer erros e o pecado, por ser inevitável, pode ser venial, mas Deus não pode nos ter feito assim. A gravitação para longe de Deus, a jornada de volta ao eu habitual, deve, pensamos, ser um produto da queda. Aqui uma citação de Eudaimon II, longo poema de John Keats, que viveu de 1795 a 1821, poeta inglês, tido como o último dos poetas românticos da Inglaterra. Continuando, o que aconteceu exatamente quando o homem caiu, isso não sabemos, mas se for legítimo supor, veremos a seguinte imagem: um mito no sentido socrático, um conto nada improvável. Aqui, um mito no sentido socrático, isto é, um relato do que pode ter sido o fato histórico, não deve ser confundido com um mito no sentido do Dr. Niebuhr, isto é, uma representação simbólica da verdade não histórica. Carl Porwell Niebuhr, que viveu de 1892 a 1971, foi um teólogo protestante e cientista político norte-americano, crítico do liberalismo teológico dos anos de 1920. 6. Por longos séculos, Deus aperfeiçoou a forma animal que se tornaria o veículo da humanidade e a imagem de si mesmo. Ele deu mãos cujo polegar poderia alcançar cada um dos dedos e mandíbulas, dentes e garganta capazes de se articular, e um cérebro suficientemente complexo para executar todos os movimentos materiais pelos quais o pensamento racional se encarna. A criatura pode ter existido por um longo tempo nesse estado antes de se tornar homem. Pode até ter sido inteligente o suficiente para fazer coisas que um arqueólogo moderno aceitaria como prova de uma humanidade, mas era apenas um animal, porque todos os seus processos físicos e psíquicos eram direcionados para fins puramente materiais e naturais. Então, na plenitude dos tempos, Deus fez descer sobre esse organismo tanto em sua psicologia quanto em sua fisiologia um novo tipo de consciência que poderia dizer: eu, a mim,
que poderia se olhar como um sujeito que conhecia Deus, que podia julgar a verdade, a beleza e a bondade, e que estava tão acima do tempo que podia percebê-lo fluindo e se tornando passado. Essa nova consciência governou e iluminou todo o organismo, inundando cada parte dele com luz, e não estava como a nossa limitada e a uma seleção dos movimentos que aconteciam em uma parte do organismo, ou seja, o cérebro. O homem era então totalmente consciência. O yoga moderno afirma falsamente ou verdadeiramente ter sob controle aquelas funções que para nós são quase parte do mundo exterior, como digestão e circulação. Esse poder o primeiro homem tinha de sobra. Seus processos orgânicos obedeciam à lei de sua própria vontade, não à lei da natureza. Seus órgãos elevaram o apetite ao tribunal da vontade, não porque fosse necessário, mas porque ele escolheu. O sono significava para ele não o estupor que sofremos, mas o repouso desejado e consciente. Ele permanecia acordado para desfrutar do prazer e do dever de dormir. Visto que o processo de decomposição e cura em seus tecidos eram igualmente conscientes e obedientes, pode não ser fantasioso supor que a duração de vida dependia em grande parte do seu próprio arbítrio. Comandando totalmente a si mesmo, ele capitaneava todas as vidas inferiores com as quais entrara em contato. Mesmo agora encontramos raros indivíduos que possuem um misterioso poder de domar feras. Esse poder o homem paradisíaco desfrutava com sublimidade. A velha imagem dos animais se divertindo e abanando o rabo diante de Adão pode não ser totalmente simbólica, mas agora mais animais do que você poderia esperar estão prontos para adorar o homem se lhes for dada uma oportunidade razoável, pois o homem foi feito para ser o sacerdote e até mesmo, em certo sentido, o Cristo dos animais, o mediador por meio do qual eles aprendem muito do esplendor divino e conforme a sua natureza irracional lhes permite. E Deus não era para esse homem uma superfície escorregadia inclinada. A nova consciência foi feita para repousar em seu Criador, e assim foi. Por mais rica e variada que seja a experiência que o homem tem em seus companheiros ou companheiro, na caridade, na amizade, no amor sexual, ou com os animais, ou com o mundo ao redor, quando pela primeira vez foi reconhecida como bela e terrível, Deus veio primeiro no amor e no pensamento do homem, e isso sem esforço doloroso. Em movimento cíclico perfeito, o ser, o poder e a alegria desceram de Deus ao homem na forma de dom e retornaram ao homem a Deus na forma de amor obediente e adoração estática. E nesse sentido, embora não em todos, o homem era naquele tempo verdadeiramente o Filho de Deus, o protótipo de Cristo, desempenhando perfeitamente a alegria, a facilidade, todas as faculdades e todos os sentidos daquela entrega filial do que nosso Senhor realizou nas agonias da crucificação. 7. Julgado por seus artefatos, ou talvez até por sua linguagem, essa criatura abençoada era sem dúvida um selvagem. O homem ainda precisava aprender toda aquela experiência e prática que pode ser ensinada. Se ele lascou pederneiras, sem dúvida ele as lascou de forma muito desajeitada. Ele pode ter sido totalmente incapaz de expressar em forma conceitual sua experiência paradisíaca. Tudo isso é totalmente relevante. Desde a nossa própria infância, lembramos que, antes que os mais velhos nos considerassem capazes de entender qualquer coisa, já tínhamos experiências espirituais tão puras e significativas como todas as que passamos desde então, embora não, é claro, tão ricas em contexto factual. Aprendemos do próprio cristianismo que há um nível, ao cabo o único nível de importância, em que o erudito e o adulto não têm nenhuma vantagem sobre o simples e a criança. Não tem dúvidas de que, se o homem paradisíaco pudesse agora aparecer entre nós, deveríamos considerá-lo um selvagem absoluto, uma criatura a ser explorada, ou, na melhor das hipóteses, a ser tratada com condescendência. Apenas um ou dois, e estes sendo os mais santos entre nós, olhariam mais de uma vez para a criatura nua, de barba desgrenhada e fala lenta, mas eles, depois de alguns minutos, cairiam aos pés dela. 8.
Não sabemos quantas dessas criaturas Deus fez, nem por quanto tempo permaneceram no estado paradisíaco. No entanto, mais cedo ou mais tarde elas caíram. Alguém ou algo sussurrou que elas poderiam se tornar como deuses, que poderiam deixar de conduzir a vida ao seu Criador e tomar todos os deleites dela, todas como misericórdias não convencionadas, como acidentes no sentido lógico, que surgiram no curso de uma vida dirigida não para esses deleites, mas para a adoração a Deus. Como um jovem quer uma mesada regular do pai, a qual ele pode contar como um bem de sua propriedade, com o qual ele faz seus planos, e com razão, pois seu pai é afinal um semelhante, naquela ocasião as criaturas desejaram ficar por conta própria, cuidar do próprio futuro, planejar o prazer e a segurança, ter um meum, do latim minha, no sentido de aquilo que é meu, do qual, sem dúvida, prestariam algum tributo razoável a Deus na forma de tempo, atenção e amor, o qual, no entanto, era delas, não dele. Elas queriam, como dizemos, chamar de sua própria alma. Aqui a citação do verso 2 do poema There Pass the Careless People. Lá passam as pessoas descuidadas, da obra de Shropshire Lad, um rapaz de Shropshire, de Alfred Edward Houseman, que viveu de 1859 a 1936. Foi um poeta inglês muito popular, cujos versos eram tristes e quase fatalistas. Continuando. Mas isso significa viver uma mentira, pois nossa alma não é de fato propriedade nossa. Elas queriam algum canto no universo do qual pudessem dizer a Deus, este é o nosso negócio, não seu. Mas esse canto não existe. Elas queriam ser substantivos, mas eram e eternamente devem ser meros adjetivos. Não temos ideia em que ato particular ou série de atos o desejo contraditório e impossível encontrou expressão. Por tudo que posso ver, pode ter se relacionado ao comer literal de uma fruta, mas a questão não tem importância. 9. Esse ato de obstinação por parte da criatura, que constitui uma completa falsificação de sua verdade, de sua verdadeira posição de criatura, é o único pecado que se pode ser concebido como a queda, pois a dificuldade a respeito do primeiro pecado é que ele deve ser muito hediondo, ou suas consequências não seriam tão terríveis, e ainda assim deve ser algo que um ser livre das tentações do homem caído poderia concebivelmente ter cometido. Voltar-se de Deus para o eu preenche ambas as condições. É um pecado possível até mesmo para o homem paradisíaco, porque a mera existência de um eu, o mero fato de que chamamos de mim, inclui desde o início o perigo da idolatria de si mesmo. Desde que eu sou eu, devo fazer um ato de auto-rendição, mesmo que pequeno ou mesmo que fácil, vivendo para Deus e não para mim mesmo. Esse é, se você preferir, o ponto fraco na própria natureza da criação, o risco que Deus aparentemente acha que vale a pena correr. Mas o pecado foi muito hediondo, porque o eu que o homem paradisíaco tinha de render não continha recalcitrância natural em seu render. Seus dados, por assim dizer, eram um organismo psicofísico totalmente sujeito à vontade, e uma vontade totalmente disposta, embora não obrigada, a se voltar para Deus. A auto-rendição que ele praticava antes da queda não significava luta, mas apenas a deliciosa superação de uma autoadesão infinitesimal que se deliciava em ser superada, da qual vemos uma vaga analogia nas arrebatadoras autorrendições mútuas de amantes, mesmo agora. Ele não teve, portanto, nenhuma tentação, no mesmo sentido em que temos, de escolher o eu, embora a paixão ou a inclinação obstinadamente propensa a esse caminho, nenhuma além do simples fato de que o era ele mesmo. 10. Até aquele momento, o espírito humano tinha controle total sobre o organismo humano. Sem dúvida, esperava manter esse controle quando deixasse de obedecer a Deus, mas sua autoridade sobre o organismo era uma autoridade delegada que foi perdida quando Deus deixou de delegá-la. Tendo se desligado tanto quanto podia da fonte do seu ser, ele se desligou da fonte do poder, pois quando dissemos que
das coisas criadas que A governa B, isso deve significar que Deus governa B por meio de A. Duvido que fosse intrinsecamente impossível para Deus continuar a governar o organismo por meio do Espírito Santo quando este revoltou-se contra ele. De qualquer forma, ele não o fez. Deus começou a governar o organismo de uma maneira mais externa, não pelas leis do Espírito, mas pelas leis da natureza. Nota: este é o desenvolvimento da concepção do direito de Hooker quanto à lei. Desobedecer à sua própria lei, ou seja, a lei de Deus, faz para um ser, a lei que Deus faz para um ser como você significa encontrar-se obedecendo a uma das leis inferiores a Deus. Por exemplo, se ao caminhar em um pavimento escorregadio você negligenciar a lei da prudência, de repente você vai descobrir-se obedecendo à lei da gravidade. Richard Hooker viveu de 1554 a 1600, foi teólogo anglicano inglês, considerado o pai fundador da Igreja Anglicana. Lewis faz referência a essa concepção também em Abolição do Homem, apêndice A lei da magnanimidade. Magnanimidade. Bem, continuando. Assim, os órgãos não mais governados pela vontade do homem caíram sob o controle de leis bioquímicas comuns e sofreram tudo o que o funcionamento dessas leis poderia causar em direção à dor, à senilidade e à morte. E os desejos começaram a surgir na mente do homem, mas não como a razão de uma escolha, e sim à medida que os fatos bioquímicos e ambientais vieram causá-los. E a própria mente caiu sob as leis psicológicas de associações e semelhanças que Deus criou para governar a psicologia dos antropóides superiores. E a vontade acompanhada da onda da mera natureza não teve nenhum recurso a não ser forçar com vigorosa dureza a que retrocedessem alguns dos nossos pensamentos e desejos, e esses rebeldes inquietos se tornaram o subconsciente como agora o conhecemos. O processo não foi, imagino, comparável à mera deterioração, como ocorre presentemente em um indivíduo humano, foi uma queda de posição como espécie. O que o homem perdeu com a queda foi uma natureza específica original. Você é o pó e ao pó voltará. Tem Gênesis 3,19. Ao organismo em sua totalidade, que havia sido elevado em sua vida espiritual, foi permitido recair na condição meramente natural da qual em sua criação havia sido erguido. Assim como muito antes na história da criação, Deus havia erguido a vida vegetal para que se tornasse um veículo da animalidade. Erguido o processo químico para ser o veículo da vegetação e o processo físico para ser o veículo do químico. Assim, o espírito humano, de mestre da natureza humana, tornou-se um mero inquilino de sua própria casa, ou mesmo um prisioneiro. A consciência racional tornou-se o que é agora, um refletor intermitente apoiado em uma pequena parte dos movimentos cerebrais. 11. Mas essa limitação dos poderes do espírito foi um mal menor do que a corrupção do próprio espírito. O ser humano se afastou de Deus e se tornou o próprio ídolo, de modo que, embora ainda pudesse voltar para Deus, ele só poderia fazer isso por meio de um esforço doloroso, e sua inclinação era proteger-se. Nota que os teólogos notarão que não entendo aqui dar qualquer contribuição à controvérsia pelágio-agostiniana. Quero dizer apenas que tal retorno a Deus não era mesmo agora uma impossibilidade. Onde se encontra a iniciativa de qualquer instância desse retorno é uma questão sobre a qual nada digo. Continuando. Daí o orgulho e a ambição, o desejo de ser amável a seus próprios olhos e de deprimir e humilhar todos os rivais. A inveja e a busca incansável por mais e ainda mais segurança passaram a ser as atitudes mais difíceis de ter. Não foi apenas um rei fraco sobre a própria natureza, mas um rei mau. Ele enviou ao organismo psicofísico desejos muito piores do que o organismo enviava a ele. Essa condição foi transmitida por hereditariedade a todas as direções posteriores, pois não era apenas o que os biólogos chamavam de variação adquirida, era o surgimento de um novo tipo de homem, uma espécie nova pecadora, nunca feita por Deus.
nunca feito por Deus vinha à existência. A mudança pela qual o homem passou não foi paralela ao desenvolvimento de um novo órgão ou de um novo hábito. Foi uma alteração radical em sua constituição, uma desordem da relação entre a sua ordem as suas partes componentes e uma perversão interna de uma delas. 12. Deus podia ter interrompido esse processo por meio de um milagre, mas isso, para falar em uma metáfora um tanto irreverente, teria sido recusar o problema que Deus se propôs quando criou o mundo, o problema de expressar sua bondade mediante o drama total de um mundo contendo agentes livres, apesar e por meio da rebelião destes contra ele. O símbolo de uma dracma, uma sinfonia ou uma dança é aqui útil para corrigir certo absurdo que pode surgir se falarmos muito de Deus planejando e criando o processo mundial para o bem, de que o bem é frustrado pelo livre-arbítrio das criaturas. Isso pode levar à ideia ridícula de que a queda pegou Deus de surpresa e atrapalhou seu plano, ou então, mais ridiculamente ainda, que Deus planejou tudo com vistas a condições que ele bem sabia nunca seriam realizadas. Na verdade, é claro, Deus viu a crucificação no ato de criar a primeira nebulosa. O mundo é uma dança em que o bem descendo de Deus é perturbado pelo mal que surge das criaturas, e o conflito resultante é resolvido pela própria assunção de Deus da natureza que sofre e produz o mal. A doutrina da queda a partir do livre-arbítrio afirma que o mal que torna o combustível ou matéria-prima para o segundo e mais complexo tipo de bem não é contribuição de Deus, mas do homem. Isso não significa que se o homem tivesse permanecido inocente, Deus não poderia ter arquitetado um todo sinfônico igualmente esplêndido. Suponho que insistamos em fazer tais perguntas, mas deve sempre ser lembrado que, quando falamos do que poderia ter acontecido, de contingências fora de toda a realidade, não sabemos realmente do que estamos falando. Não há tempos ou lugares fora do universo existente em que tudo isso poderia acontecer ou poderia ter acontecido. Acho que a maneira mais significativa de afirmar a liberdade real do homem é dizer que, se há outras espécies racionais além dele, em alguma outra parte do universo real, então não é necessário supor que elas também tenham caído. Nessa condição atual, nessa condição então atual é explicada pelo fato, nossa condição atual então é explicada pelo fato de que somos membros de uma espécie deteriorada. Não quero dizer com isso que nossos sofrimentos sejam um castigo por sermos o que agora não podemos deixar de ser, nem que sejamos moralmente responsáveis pela rebelião de um ancestral remoto. Se, no entanto, chamo nossa condição atual de pecado original e não apenas de infortúnio original, é porque nossa experiência religiosa real não nos permite considerá-la de outra maneira. Teoricamente, suponho, poderíamos dizer, sim, nós nos comportamos como vermes, mas isso ocorre porque somos vermes, e isso de forma alguma é a nossa culpa. Mas o fato de sermos vermes, longe de ser visto como uma desculpa, é uma vergonha e tristeza maior para nós do que qualquer dos atos específicos que isso nos leva a cometer. A situação não é tão difícil de entender como algumas pessoas pensam. Ela surge entre os seres humanos sempre que um menino muito mal educado é apresentado a uma família decente. As pessoas corretamente se lembram de que não é culpa dele que ele seja valentão, covarde, contador de lorosos e mentiroso, mas mesmo assim, seja como for, o caráter atual dele é detestável. Elas não apenas odeiam esse tipo de caráter, mas deveriam odiá-lo. Elas não podem amar o menino pelo que ele é, podem apenas tentar transformá-lo no que ele não é. Nesse inteirinho, embora o menino seja muito infeliz por ter sido criado dessa forma, você não pode chamar seu caráter de infortúnio, como se fosse uma coisa de seu caráter e seu caráter outra. É ele mesmo que intimida e surrupia e gosta de fazer isso. E se ele começar a se emendar, inevitavelmente sentirá vergonha e culpa por aquilo que está apenas começando a deixar de ser. 14. Com isso, eu disse tudo o que pode ser dito no nível em que me sinto capaz de tratar no assunto da queda. Mas advirto, meus leitores, mais uma vez, que esse nível é superficial. Não dissemos sobre as árvores da vida e do conhecimento, as quais sem dúvida escondem algum grande mistério, e nada dissemos sobre a afirmação paulina de que
Da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Está lá em 1 Coríntios 15, 22. E esta passagem que está por trás da doutrina patrística de nossa presença física nos lombos de Adão e da doutrina de Anselmo de Cantuária aqui, que viveu de 1033 a 1109, foi monge beneditino e filósofo italiano, a respeito da nossa inclusão por ficção legal no Cristo sofredor. Essas teorias podem ter sido boas em sua época, mas não me fazem bem e não vou inventar outras. Recentemente, os cientistas nos disseram que não temos o direito de esperar que o universo seja retratável e que, se fizermos imagens mentais para ilustrar a física quântica, estaremos nos afastando da realidade e não nos aproximando dela. Isso está lá em O Universo Misterioso, de Sir James Jeans, capítulo 5. Que ele viveu de 1877 a 1946, foi astrofísico e matemático inglês, foi o primeiro a propor que a matéria é continuamente criada em todo o universo. Continuando aqui, temos claramente menos razão em exigir que as realidades espirituais mais elevadas sejam retratáveis ou mesmo explicáveis em termos de nosso pensamento abstrato. Observe que a dificuldade da fórmula paulina gira em torno da palavra em, e que essa palavra repetidamente no Novo Testamento é usada em sentidos que não podemos entender de modo pleno. O fato de podermos morrer em Adão e viver em Cristo parece-me simplificar que o homem como ele realmente difere muito do homem conforme nossas categorias de pensamento e nossa imaginação tridimensional o representa, que a separação modificada apenas por relações casuais que discernimos entre indivíduos é equilibrada na realidade absoluta por algum tipo de interinanimação, sobre a qual não temos nenhuma concepção. Nota que essa palavra, que significa mútua inspiração, é considerada rara em inglês e não é dicionarizada em português. Parece ter sido cunhada primeiramente na forma verbal por John Donne, que viveu de 1572 a 1631, foi um poeta inglês. O Lewis também a usa em cartas a Malcolm. Continuando, pode ser que os atos e sofrimentos de grandes indivíduos arquétipos, como Adão e Cristo, sejam nossos, não por ficção legal, metáfora ou casualidade, mas de uma maneira muito mais profunda. Não há dúvida, é claro, de que os indivíduos estão se dissolvendo em uma espécie de contínuo espiritual com sistemas como os sistemas panteístas acreditam. Isso é excluído por todo o teor de nossa fé, mas pode haver uma tensão entre a individualidade e algum outro princípio. Acreditamos que o Espírito Santo pode estar realmente presente e operante no espírito humano, mas não consideramos como os panteístas que isso significa que somos partes ou modificações ou aparências de Deus. Podemos ter de supor, por fim, que algo do mesmo tipo é verdadeiro em seu grau apropriado, mesmo que os espíritos criados mesmo para os espíritos criados que em cada um, embora distinto, está realmente presente em todos ou em alguns outros, exatamente como podemos ter de admitir ação à distância em nossa concepção da matéria. 15. Todos terão notado como o Antigo Testamento às vezes parece ignorar nossa concepção de indivíduo, quando Deus promete a Jacó, abre aspas, eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta, lá está lá em Gênesis 46:4, isso é cumprido pelo sepultamento do corpo de Jacó na Palestina ou pelo êxodo dos descendentes de Jacó do Egito. É bastante correto vincular essa noção à estrutura social das primeiras comunidades, nas quais o indivíduo é constantemente esquecido em favor da tribo ou da família, mas devemos expressar que esse vínculo, por duas proposições de igual importância, em primeiro lugar, a experiência social deles cegou os antigos para algumas verdades que percebemos, e em segundo lugar, isso os tornou sensíveis em algumas verdades para os quais somos cegos. A ficção legal, adoção e transferência ou imputação de mérito e de culpa nunca poderiam ter desempenhado o papel que tiveram na teologia se sempre tivessem sido consideradas tão artificialmente como agora as consideramos. Achei certo permitir esse único olhar com respeito ao
que é, para mim, uma cortina impenetrável, mas como eu disse, isso não faz parte do meu presente argumento. Obviamente seria inútil tentar resolver o problema da dor produzindo outro problema. A tese deste capítulo é simplesmente que o homem como espécie se danificou e que o bem para nós em nosso estado atual deve, portanto, significar principalmente um bem remediador ou corretivo. O papel que a dor realmente desempenha nesse remédio ou nessa correção deve ser considerado agora.